Olá! Hoje eu vou comentar sobre a técnica que a gente mais usa aqui no laboratório, que é a técnica de ICSI. É uma sigla em inglês que significa Intracytoplasmic Sperm Injection. O que é isso em português? É injeção intracitoplasmática de espermatozoide. É uma técnica que foi idealizada por um médico italiano chamado Giampiero Palermo, que é meu amigo. Nós estudamos juntos na Universidade de Bruxelas quando eu fiz a minha especialização em reprodução humana, lá no início da década de 90, e eu tive a felicidade de fazer parte do grupo que desenvolveu essa técnica junto com o Dr. Palermo na Universidade de Bruxelas, na Bélgica. A técnica de ICSI, ela surgiu como uma evolução de uma técnica que se chamava SUSI, Subzonal Insemination. A gente tentava colocar o espermatozoide embaixo da zona pelúcida do óvulo e, em alguns casos, acidentalmente, o espermatozoide foi levado para o citoplasma e nós observamos que esse espermatozoide no citoplasma fertilizava o óvulo. O citoplasma é a parte interna do óvulo. E essa técnica, então, foi idealizada na década de 90. Os primeiros casais que foram tratados com essa técnica fizeram o tratamento em 1991. E a primeira criança que nasceu da técnica de ICSI foi uma criança filha de um casal de italianos, que nasceu em 1992. Quando eu voltei para o Brasil, em 1992, eu trouxe a técnica do ICSI para o Brasil e hoje é a técnica que é usada no mundo inteiro, não só aqui no Brasil, na Europa, nos Estados Unidos, e é a técnica de preferência dentre a maioria dos laboratórios de fertilização in vitro. A técnica de ICSI no início, ela era indicada para casos graves de fator masculino, homens que tinham uma contagem muito baixa de espermatozoides. Com o passar do tempo, a técnica começou a ser utilizada para casais que tinham outros problemas também, não só problemas no esperma, mas problemas no óvulo, mulheres com idade avançada, e hoje tem muitos laboratórios que só utilizam a técnica de ICSI para fertilizar os óvulos. Em primeiro lugar, os espermatozoides são preparados ou após uma coleta por masturbação ou através de punção do testículo. A punção de testículo é tema de um outro vídeo que a gente já divulgou para vocês. Os espermatozoides são então preparados no laboratório depois da coleta, ficam armazenados na estufa a 37 graus e os óvulos da mulher, que são obtidos através da punção dos ovários, são também preparados no laboratório, são colocados em meio de cultura e as células que ficam em volta dos óvulos são retiradas. Aqui é um esquema que mostra a plaqueta que contém os óvulos em cultura. Então tem o tubo com os espermatozoides, a plaqueta com os óvulos. Essa plaqueta então tem as microgotas de meio de cultura. É uma plaqueta que é colocada no microscópio e o microscópio tem uma placa em volta para manter essa placa aquecida, porque a temperatura é muito importante para manter uma boa qualidade dos óvulos e dos espermatozoides. Aqui é uma gota que mostra um óvulo que foi obtido através da punção. O embriologista retira essas pequenas células que ficam em volta do óvulo, que são as células do cúmulus, são células que têm uma função importante no desenvolvimento do óvulo, mas que atrapalham o processo de injeção de espermatozoide dentro do óvulo. Então, é necessário que a gente retire essas células para poder fazer a injeção do óvulo. O óvulo, então, depois da retirada das células do cúmulus, ele é recolocado na gota de meio de cultura. Essa plaqueta com os óvulos, cada um numa gota diferente, é colocado no microscópio e no micromanipulador, que é o aparelho que é manipulado pelo embriologista para fazer a técnica de ICSI.
Numa das gotas, o embriologista coloca os espermatozoides que foram preparados. O espermatozoide ele é imobilizado para que o embriologista possa pegá-lo e injetar dentro do óvulo, porque senão ele fica se mexendo, não é possível injetar. O óvulo é colocado fixo através dessa pipeta, que é uma pipeta que segura o óvulo em posição, e essa outra pipeta, que é um tubo de vidro bem fininho, que tem uma ponta bem afiada, como se fosse uma agulha, contém o espermatozoide, que é então delicadamente injetado dentro do óvulo para fertilizar o óvulo. Aqui então nós estamos vendo o espermatozoide dentro do citoplasma do óvulo, e os processos que vêm em seguir são os processos decorrentes da fertilização. O primeiro passo é a formação dos 2 pronúcleos, então aqui a gente tem o pronúcleo masculino, que é essa bolinha, o pronúcleo feminino. Cada um deles contém os seus cromossomos, então o embrião é o reflexo das características do pai e da mãe, porque há essa fusão dos espermatozoides e a mistura do material genético do pai e da mãe. E após essa mistura dos cromossomos é que o embrião começa então o seu processo de divisão celular. Isso acontece ao longo dos dias em que o embrião fica em cultura no laboratório. Primeiro o embrião se divide em 2 células, isso acontece no 2º dia. No 3º dia o embrião já se divide em 6 a 8 células. No 4º dia o embrião tem uma quantidade de células muito grande, e aí ele já é conhecido como mórula. Então esse é um embrião, olha, no estágio de 8 células. A próxima figura vai mostrar o embrião no estágio de mórula, que contém pequenas células, mas em grande quantidade. E se deixado então mais um dia em cultura no laboratório, nós vamos ter o estágio final do desenvolvimento embrionário, que é o estágio de blastocisto, que é quando o embrião então tem um número de células bastante grande, tem uma cavidade, e é o estágio que hoje em dia nós preferimos transferir o embrião para o útero, porque é o estágio exatamente quando acontece a implantação do embrião no útero. A técnica de ICSI é uma técnica que realmente veio revolucionar as técnicas de fertilização in vitro, porque deu esperança para homens com graves alterações nos espermatozoides de serem pais. E com a disseminação e o avanço da técnica, é uma técnica que hoje é utilizada no mundo inteiro, e que eu me sinto privilegiada e muito feliz de ter podido testemunhar o desenvolvimento dessa técnica no laboratório e ter visto ao longo desses anos todos como essa técnica foi expandida e como tem sido utilizada para tantos casais. Se vocês quiserem saber mais alguma coisa sobre a técnica de ICSI ou sobre qualquer outra técnica que nós abordamos nessa nossa série de vídeos, fiquem à vontade para entrar em contato conosco. Nós vamos ter muito prazer em responder, tá bom? Um abraço!